A reportagem especial deste sábado vai mostrar o mistério que rodeia 2 baús que foram descobertos numa casa, num sítio de Andradas. É que dentro deles a família encontrou imagens de suásticas, um símbolo que foi muito usado pelos nazistas. O João Daniel Alves e o Marcelo Rodrigues foram lá desvendar essa história pra gente. Acompanhe. Esse sítio, que fica no bairro do Óleo, em Andradas, guardou um mistério durante anos. A propriedade foi comprada pela família da Poliana em 2005. Junto com os móveis, eles encontraram esses 2 baús, que logo encantaram a mãe da estudante. Nós compramos o sítio com tudo que tinha dentro. Os meus pais compraram, então deixaram os móveis e tal, os objetos mais antigos, que minha mãe sempre gostou de coisas mais antigas. E aí tinha esses 2 baús, que minha mãe sempre, desde a primeira vez, ela se apaixonou por eles, gostou muito deles, acharam eles lindos, né? 2 anos depois que a família da Poliana encontrou os baús aqui no sítio, eles decidiram reformá-los. Primeiro, eles invernizaram. Depois, a mãe da Poliana decidiu trocar o forro, que já estava antigo, estava se deteriorando. E quando ela começou a tirar o pano do baú, veio a surpresa. Ela encontrou a suástica. Logo, ela pensou que seria um baú nazista. Num dos baús há apenas uma suástica estampada. No outro, ela aparece 3 vezes. Do lado de fora, as iniciais A e C. E atrás dos baús há uma assinatura e o ano, 1931. Todo mundo que viu esse baú tem uma certa curiosidade muito grande, né? Até mesmo meu professor de história, eu até falei para ele sobre os baús e ele falou para mim na época, né? Ele falou: Poliana, não deixe essa história se perder, né? Você pode estar contribuindo muito para a história do Brasil, né? Para desvendar muitas coisas, para responder muitas perguntas, né? E deixar outras perguntas no ar também, né? Pela vizinhança encontramos o seu Maé, que mora há 50 anos na região. Ele nos conta que na década de 1980 morava um alemão naquele sítio. Alemão, sotaque alemão, tudo. Morava ele, a mulher e o genro dele e a filha. Até a filha morar na casa de cima, e eles moraram na casa de baixo aqui. Maé conta que o amigo se mudou com a família para o interior de São Paulo. Ele se lembra que o vizinho contava histórias da Alemanha, mas nunca o ouviu falar do nazismo. Não, isso aí nunca falou. Nunca. Contava histórias da Alemanha, mas outras histórias. Não, histórias boas só. Histórias mal, não. Criado após o final da Primeira Guerra Mundial, o partido nazista teve como principal liderança Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1934. Hitler afirmava existir uma raça superior, os arianos. A partir daí, passou a exterminar milhões de judeus e outros povos em campos de concentração. Ao todo, mais de 6 milhões de judeus e outros povos foram exterminados nesses mais de 6 anos de matança desenfreada provocada pelo nazismo. E essa matança era justamente porque na ideologia do Hitler, do partido, a raça suprema, seria a raça ariana, seriam os alemães, a raça ariana? Sim, a raça ariana. A raça ariana seria a raça suprema no mundo. Então, eslavos, judeus e outros povos também, como ciganos, teriam que ser exterminados ou submetidos a trabalhos forçados, trabalhando para os alemães, que teriam todo o acesso às melhores terras da Europa e do mundo. Então é uma política de extrema direita, né, que se aliou com as elites alemãs, né? Você tem vários relatos, né, que muitas empresas alemãs conhecidas até hoje utilizaram desse trabalho escravo nos campos de concentração para, né, também o esforço de guerra alemão. Com a derrota da Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial, vários nazistas fugiram do país. A América do Sul foi um dos destinos favoritos. Josef Mengele, um dos nazistas mais procurados do mundo, conhecido como Anjo da Morte por ser apontado como responsável por milhares de mortes de judeus no campo de concentração de Auschwitz, passou por vários países até chegar ao Brasil em 1960. Antes de morrer em 79 no litoral de São Paulo, o médico morou em Serra Negra, cidade do interior paulista que fica a menos de 100 quilômetros de Andradas. Teriam os nazistas se escondido aqui no sul de Minas? Que pode, né? Porque se realmente passou por aqui e tudo mais, é um segredo muito bem guardado. Ou pode até ter convivido com a gente e ninguém está sabendo quem, né? Porque
Tudo pode. E é o que eu gosto de história, porque de um dia para o outro ela modifica, né? Você está pensando numa coisa, quando chega no outro dia, alguém vai lá e apaga tudo aquilo e coloca outra coisa no lugar. A pesquisadora já catalogou mais de 500 famílias de imigrantes italianos em Andradas. Já relatou, inclusive, a criação de um partido fascista na cidade. Os estudos revelam ainda que Andradas recebeu pelo menos 7 famílias de imigrantes alemães. Mas Dona Nilza nunca ouviu relatos desses imigrantes com o nazismo. E são famílias que ainda estão por aqui, têm descendentes ainda. E são gente e não tem ligação nenhuma com a história nazista. O principal símbolo do nazismo, a suástica, é um símbolo milenar. Surgiu muito antes de Hitler. Suástica vem do sânscrito e significa bem-estar. A suástica é um símbolo universal e que provavelmente tem origem lá na Índia. Mas aí que o mundo clássico utilizou demais. Então ela se espalhou por esse mundo mais europeu, né? Ele foi absorvido por toda a sociedade como um símbolo de sol, de renascimento, de força e como fosse uma mandala, até um símbolo eterno. Em 1913, uma multinacional do setor petroleiro, a Anglo-Mexican Petroleum Company, desembarcou no país. A marca da empresa era a suástica e aqui parte da história de Andradas começa a ser desvendada. A empresa vendia querosene e gasolina. Nessas propagandas da época, é possível ver que a empresa transportava os produtos em caixas. Repare que dentro de um dos baús é possível ver a inscrição da empresa. Para o professor, esses baús eram, na verdade, caixas utilizadas por essa multinacional. Essa caixa, que era comum na época, para o uso, para conduzir esses galões de petróleo e que também era utilizada no tanque das bombas de rua, eles tinham impresso esse símbolo, né, da empresa. Outro detalhe aponta que os baús não são nazistas. A suástica nazista é representada em preto, com as hastes viradas para a direita em sentido horário e ligeiramente inclinada. Nessa imagem, percebemos que as suásticas dos baús são diferentes. E eles colocavam o símbolo até com diferenciação de cores, ou se não era vermelho, ou era o azul, para tentar identificar que tipo de combustível. Então havia uma complexidade de marketing incrível, até o uso do símbolo até de uma forma mais profissional para a época. Isso na década de 20, isso é a partir de 22. Mas em 33 a empresa decide, em 33 que é a época do movimento nazista de início, ele decide trocar o símbolo, não sei por qual razão. Voltamos aqui em Andradas, nós reencontramos a Poliana, os 2 baús estão aqui e hoje nós encontramos também a mãe dela, a Rose. E eu vou conversar com ela. Rose, fala pra gente, você gostou desses baús quando vocês compraram o sítio? Sim, quando eu os vi, assim de primeira, eu já me apaixonei por eles. E eles estão comigo há mais de 14 anos. Mas 2 anos depois vocês foram reformar e aí que vocês encontraram aqueles símbolos, né? Qual foi a primeira impressão sua quando você viu aquela suástica? Olha, eu fui reformar os baús e a primeira impressão assim é de espanto, porque você não espera, né, que tem um símbolo tão importante neles. Foi surpresa. Se eu te disser que nós voltamos hoje para te contar que não é uma marca nazista. Aos poucos fomos mostrando as curiosidades e as 2 ficaram surpresas. Quando a gente vê uma imagem dessa, a primeira impressão que vem que é um baú nazista. A vida toda você achou que era um baú nazista? A vida toda achei que era um baú nazista. Para todo mundo que queria tanto saber sobre ele, né, tá aí a resposta. Depois de mais de uma década, a família se diz aliviada por descobrir que os baús não são nazistas. Se a gente soubesse a quem ele pertenceu e de onde ele veio, né, também seria interessante. Tem mais história escondida, hein? Sim, talvez por trás dele tenha mais histórias aí. Mas então quem trouxe os baús para a região? De onde eles vieram? O alemão que morou no sítio? Pura coincidência? Existiria alguma ligação de Andradas com a Alemanha de Hitler? Os 2 baús vazios continuam carregados de mistérios ainda não revelados. Como é forte o símbolo, né? Como é forte essa imagem. Então, o que provoca na cabeça das pessoas, né? Nós já sabemos que não é um baú nazista, né?
Então, já é uma coisa que deixa a gente mais aliviado. Vai espalhar isso pra família, não? Com certeza. Contar pra todo mundo Com agora. certeza, sim, gente. Pode ficar despreocupado, que é só um baú.